que o cabelo, então você entende cor, né? Você começa a estudar cor, você vê as cores primárias, secundárias, terciárias, você entende como funcionam as misturas das cores, e aí você precisa entender, principalmente de tudo isso, que o cabelo é uma cor terciária. O que quer dizer isso? A cor de cabelo, ela não é azul, amarelo ou vermelho. Ela não é verde, alaranjado ou roxo. Ela é uma cor terciária, ela é a junção das três cores primárias que formam os mais variados tipos de marrons, cinzas, acinzentados, acobreados e etc. Eu estou aqui até com uma tabela que eu quero mostrar para você. Olha só, estou com duas tabelas para te mostrar também uma outra coisa mais para frente. E a verdade é a seguinte, ó. Quando a gente pega aqui a tabela, a gente tem as cores base, certo? Que são essas cores aqui, os barra zero, os pontos zeros, enfim. E o que você tem aqui? Você tem essas bases. Você percebe que as cores não são cores puras. O que é cor pura? Cor pura é branco, preto, e quando a gente fala em cor pigmento, branco, preto, azul, amarelo e vermelho. São as três cores primárias, o branco e o preto. Aqui a gente tem marrons ou cinzas cromáticos, que são chamadas as cores terciárias. Todas elas, toda cor de cabelo natural que você vê, ela sempre tem as três cores primárias. E o que diferencia uma cor de cabelo da outra cor de cabelo? A concentração de cada pigmento nesse cabelo. Então, você pega um cabelo, um ruivo natural, por exemplo, ele tem uma grande quantidade de vermelho, mas ele tem amarelo ali e ele tem azul ali, senão ele seria laranja ou ele seria vermelho mesmo, né? Vermelho igual essa caneta. E ele tem um pouquinho de azul também, que faz o quê? Que dá aquele brilho acobreado no cabelo. Então, todo cabelo é uma cor terciária, todo cabelo é um cinza cromático. E uma outra coisa sobre os números aqui que eu falei, que é o seguinte: quando a gente fala em cor, em coloração de cabelo, nós não podemos levar em conta os números depois da barra. Então você tem aqui, por exemplo, ó, vou usar aqui o cantinho para explicar isso para você. Você tem lá, né, toda coloração, ela tem um código, digamos assim. E o código é, por exemplo, 10/1, por exemplo. E aí nós temos também, por exemplo, 7/2. Dá esses dois exemplos, tá? E aí o que acontece? A gente tem aqui, ó, eu trouxe para cá duas tabelas, tabela da Wella e da Keune, mas isso você vai ver que com qualquer marca que você pegue, isso vai existir essa diferença. E aí a gente vem aqui no círculo cromático da marca, e o que acontece? Quando eu pego um 10/1 da Wella, o que eu tenho? Eu tenho uma tonalidade 10, isso não muda, isso tá ok, né? Vai de 1 a 10 ali, do preto ao loiro claríssimo. E a gente pega aqui, por exemplo, ó, o 011, que é cinza. E aí se eu venho aqui no 10/1, ele é um 10 acinzentado. Beleza, vamos ver se na Keune funciona assim também? Olha só, a gente vem aqui na Keune e a gente vê aqui que o /10, o /1, ele é azul. Olha só, a gente já viu a primeira diferença. Na Wella é cinza. O que é o cinza? É a mistura das três cores primárias, só que com mais azul do que vermelho e amarelo. Então ele fica um cinza, aquele cinza frio. E na Keune, o 1 depois da barra é azul. E ele tem aqui também o cinza, que é o /11. Então se a gente pegar um 10/1 da Keune, ele vai ser um acinzentado também? Até vai, mas ele vai ser diferente. Por quê? Porque a gente sabe que ele tem uma concentração maior de azul do que o cinza da Wella. Então olha só, nem tem o 10/1 da Keune aqui, ó. O que tem é o 10/2, o 10/21, etc. Então você vê que aí já muda um pouco. Então se você pega uma receita que é 10/1 e você vai transplantar para uma outra marca, vai dar problema, porque não é a mesma cor, não é a mesma matiz, não é a mesma nuance. E quando a gente pega o 7/2, olha só, o que é o 2 aqui na Keune? O 2 na Keune, ele nem tem o mix, né? Ele nem tem o pigmento puro, mas ele fica entre o cinza e o dourado, então ele é meio que um perolado, o 2 na Keune. E o que é o 2 na Wella? Na Wella, o 2 é o mate, é o verde. Então o 7/2, por exemplo, da Wella, o 2 é o que? É verde. Então nós vamos usar isso aqui para, por exemplo, neutralizar o vermelho. Só que se eu usar o 7/2 da Keune para neutralizar o vermelho, vai neutralizar? Não, não vai. No caso da Keune eu teria que usar o 7/9. Então quando a gente fala em número, você tem que entender que o número ele não é preciso. Então ele não é preciso. Então o 10/1 não é igual ao 10/1 de outra marca. O 7/2 é diferente do 7/2 de outra marca. Então isso aqui, ó, quando a gente estuda a cor, a gente não estuda número, a gente estuda
cor, a gente entende cor. E quando a gente entende cor e a gente compreende as misturas e a gente sabe que o cabelo é uma cor terciária, tudo isso já começa a clarear. Então você sabe que o cabelo é uma mistura das 3 cores primárias, você sabe que você não vai mais olhar para os números, você vai olhar para as cores, e aí entendendo essas misturas de cores, você vai começar a conseguir criar na sua cabeça as misturas necessárias para chegar na cor que você quer. Faz sentido para você isso? Você começa a entender de cor, você entende como elas se relacionam entre si, como que acontece a mistura dessas cores, que resultado essas misturas dão. E aí você entende que o cabelo é uma cor terciária que tem a presença dos 3 pigmentos, das 3 cores primárias ali. E aí você começa, legal. Então se eu entendo de mistura, por exemplo, né, a famosa neutralização. O que é a neutralização? É você pegar as cores opostas e misturar. E aí você entende que quando você mistura as cores opostas, você tem como resultado uma cor neutra. Que no nosso caso, no caso do colorista, a cor neutra é o quê? São as cores bases da tabela, né? Os barra 0, ponto 0, traço 0, enfim. São as bases que são as cores neutras, que não são nem quentes e nem frias. Então você entende de cor, você sabe o que é cor fria, cor quente, cor primária, secundária, terciária, você compreende como acontece a interação entre essas cores, né? A mistura das cores, e aí você percebe e sabe que o cabelo é uma cor terciária. E aí você entende que quando você mistura as cores opostas, você tem como resultado uma cor neutra.